Boa noite, pessoal. Será que Oi, acho agora que vai? agora foi. Agora foi, né? Então tá bom. Então, antes de mais nada, Probleminhas boa técnicos noite. da internet, né? Ah, não, verdade. Bom, antes de mais nada, boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra aqui estar mais uma vez aí falando sobre autismo e a deficiência aqui. E dos direitos, né, dessas pessoas aí com autismo e deficiência. Sim. Vamos nos apresentando ou vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, que ainda não, como caiu a conexão, o pessoal de antes não entrou ainda. Eu tô tentando tirar alguma coisa daqui que não tá aparecendo meu rosto direito. Você tá vendo bem? Tô vendo bem. Tá, então tá. Acho que vai começar a subir alguma coisa. Que eu não consegui entrar no Colocar o computador. assunto da primeira live, então. Isso. Então, a primeira live, né, o direito dos autistas na escola. Que todos sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, saibam que eu vou estar anotando durante a live. Pode ir se apresentando. Então tá, peraí que eu tô mandando aqui pro povo aqui, tô mandando o link pro pessoal. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Andréa, né? Eu sou, antes de mais nada, eu sou uma mãe, como muitas outras que estão aqui. Sou a mãe de uma menina, de uma garotinha mais garotinha do que, já mais adolescente do que garotinha. A Andressa vai fazer 14 anos daqui a uns dias. A Andressa é autista. E aí, por formação, eu sou advogada. Então, pelo amor ou pela dor, eu acho que Deus escolhe as pessoas, né? E me escolheu aí através do direito, pela dor de representar aí as pessoas com deficiência. Então, eu tenho uma história para contar de escola, mas aí depois que o pessoal entrar aí, a gente vai contar um pouquinho dessa história para poder entender por que a gente acaba entrando, né? Por que a gente acaba se direcionando para uma área. E essa eu vou contar um pouquinho depois da história, depois que a gente falar um pouquinho sobre os direitos das pessoas, né, especiais nas escolas. Tem tanta modificação e tem tantas famílias que ainda não entenderam o que aconteceu aí com essas mudanças. De que forma, né, essas alterações impactam na vida, né, e no futuro dessas pessoas, né, desses filhos. E é uma pena, porque eu acho que uma das áreas que as pessoas mais deveriam saber são os direitos que elas têm. A gente sabe que é difícil para quem Sim, não é da área, né? Para quem não é da área, vai falar, mas para você é fácil que é advogado. Não, eu era. A minha formação como advogada, vai fazer. Esse ano faz 29 anos que eu sou advogada. A minha área é uhum. completamente diferente. Eu sou especialista em direito tributário. E nos últimos 10 anos acabei me especializando no direito das pessoas com deficiência, Bem exatamente diferente por causa da mesmo. minha filha. É bem completamente diferente. Uma é uma área fria, que você mexe só com dinheiro, com impostos, com apuração, com fiscalização, e a outra você mexe com histórias, né? Você mexe com emoção, você mexe com famílias. Então, é bem complicado. Mas eu vou falar um pouquinho de história, né? Porque aí, enquanto o pessoal vai entrando, depois a gente fala do direito. Eu, em 2010, bom, minha Nossa, vou me apresentar rapidinho antes Ah, para é, caso amor, verdade, Ellen, não, né? verdade. Vamos lá. Então, eu sou Gabriele Ellen, terapeuta ocupacional. Eu realizo a certificação internacional em integração sensorial, estou finalizando, e também faço pós em ABA. Aí eu trabalho com o público infantil, com transtorno do desenvolvimento, a maioria, 90% assim, acho que é autista. Alguns outros são síndromes raras, paralisia cerebral. E aí eu vejo que tem muita essa dúvida dos pais e
adultos também que são autistas sobre os direitos deles, né? Então, o objetivo de fazer essas lives com advogados é, inclusive, passar um pouco de conhecimento para o público que eu atendo e para novas pessoas que precisarem saber sobre o conhecimento. E Esse você é tipo de de qual conhecimento. cidade, Ellen? Eu nasci em São Paulo, só que até É. uns 7 anos eu fui criada em Minas. E o sotaque de Esse Minas foi sotaque um pouquinho mineiro, pior. esse sotaque mineiro. Aham. Então você é de Minas. Hoje você atua, você faz clínica em Minas. Não, Rio de Janeiro. Ah, no Rio, E ó. o Essa sotaque menina é não sai, não. viajada. Eu já tô mais de um ano aqui, o sotaque do Rio Essa não menina é me não veio, viajada. não. Eu sou da cidade de Poá, né? Eu sou do estado de São Paulo, nasci em São Paulo e eu estou numa cidade que é a 50 quilômetros do centro de São Paulo. É uma cidade onde tem muito mais qualidade de vida do que na grande metrópole. Mas eu Não estou aí na conheço cidade lá. de... Conhece Poá? Da água mineral Poá? Conheço. Não, minha mãe tinha. A gente tinha casa lá em Bertioga, a gente passava por Poá, tinha Ah, casa com em Ferraz, certeza. Itapá. Já dei Com umas voltas certeza. por Poá. Sim, então Poá é um ovinho desse tamanho, né? Ela tem 17 quilômetros quadrados. Então você conhece todo mundo, quem você não conhece te conhece. Então, eu comecei, né, como eu disse para você, eu acho que as escolhas são feitas aí pelo amor ou pela dor. De descobrir o diagnóstico da minha filha com menos de 3 anos, 2 anos e alguns meses. Bom, minha filha começou a fase escolar e quando ela estava no primeiro ano, então isso foi em 2015, quando ela estava no primeiro ano aí do ensino fundamental, já estando numa escola particular, numa pedagogia, chama Pedagogia Waldorf, é uma escola altamente inclusiva, conhecida aí no mundo inteiro, principalmente aí fundada na Alemanha, no final do Holocausto. Eu fui convidada por escrito, sendo advogada, e fui convidada a tirar minha filha da escola, porque a professora não ia dar conta dela e mais 25 alunos dentro da sala de aula. Então, minha luta pelo direito começou exatamente aí. Eu já tinha entrado com ações de medicação para ela, já tinha entrado com coisas bem, vamos dizer assim, que não mexia com o emocional. E aí eu fui convidada por escrito e me disseram assim, a partir de segunda-feira, a Andressa não faz mais parte do quadro da escola. E eu falei assim, essa é a última palavra de vocês? Claro, hoje eu falo isso com muita tranquilidade. E aí falou que sim. Eu falei que não, que minha filha ia estudar onde eu quisesse que ela estudasse e não aonde deixassem que ela estudasse. Então eu entrei aí com medidas judiciais. Minha filha ficou lá mais 4 anos com uma professora auxiliar individual e exclusiva em tempo integral, né? O tempo integral que ela não ficava na escola, sob pena de multa diária, né? Ou seja, sob penalização, né? Pelo descumprimento. E foi aí que, numa cidade desse tamanho, as redes sociais, meu nome também é um pouquinho diferente, em comum, e as pessoas começaram a me encontrar, começaram a me achar. Hoje eu estou à frente, né, de um grupo presencial, claro, estamos aí na pandemia. É um grupo presencial que tem aqui em todo o Alto Tietê, tem pessoas de São Paulo, Guarulhos, pessoas de todos os lugares que vocês podem imaginar. Nós temos mais de 400 famílias presenciais que fazem parte desse grupo. Então, na verdade, nós não trabalhamos aí as crianças, né? A criança a gente fala, bom, tem um convênio. Esse trabalho nosso é um trabalho de acolhimento e orientação das famílias com autismo. Porque eu acho que, né, para que a gente possa dar um bom tratamento para a criança, para que você possa fazer um bom trabalho com o teu filho, você, família, você, mãe, principalmente, né, que um monte de pais, né, de genitores ou doadores de esperma vão embora quando descobrem esse problema, ou qualquer outro tipo de deficiência. Então, nós trabalhamos exatamente o acolhimento daquela mãe que sai do consultório médico sem saber o que fazer, com um laudo. Então, nós trabalhamos exatamente esse acolhimento. Então, nós fazíamos, né? Vamos voltar, claro, se Deus quiser, ir acabando a pandemia. Nós nos reunimos pelo menos uma vez ao mês, geralmente era no último sábado do mês, nós nos reunimos na Câmara Municipal aqui da cidade e chegava a ter gente sentada no chão, de tanta gente que tinha, porque um dia vem a mãe, um dia vem a mãe e o pai, um dia vem a mãe, o pai e a avó, outro dia vem o tio, vem a tia, vem todo mundo junto para saber que trabalho que é esse que nós fazemos. E aí, pelo menos 2 vezes ao ano, nós fazemos também festas inclusivas. Então, hoje ficou tão grande já os nossos eventos, que agora nós só conseguimos fazer num clube que tem aqui na cidade, que é o Clube Concórdia,
que nos cede aí de muito bom grado, tem inclusive um projeto com piscina, que os autistas não pagam, né? Nós conseguimos fazer no ginásio poliesportivo porque é aberto de tanta gente que tem nesses eventos nossos. Então Muito aí, legal. pela dor, né? Então pela dor foi que eu descobri aí a necessidade de mais famílias, que até então eu tinha minha filha autista, vai indo, vai indo. E com essa história toda, então aqui na região, toda a mídia que tem aqui na nossa região conhece o nosso trabalho, eu sou uma de sempre das entrevistadas, já fizeram várias matérias sobre esse trabalho. E em 2017, graças também a um trabalho que nós fizemos para divulgar como as pessoas conseguem, né, para os filhos, a professora auxiliar, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, eu fui convidada e estive, né, em 2017 no programa da Fátima Bernardes. Então, tive o prazer de conhecer lá Jacarepaguá, o Projac, foi uma coisa muito legal. Então, em 2017, eu cheguei até aí no programa da Fátima Bernardes, falando da minha cidade e falando do projeto que a gente faz. Então, o que eu vejo, né, antes da gente começar a falar em direitos, eu acho que as pessoas deveriam, sim, se empoderar, como a gente fala, né, esse termo muito utilizado lá atrás, mas eu acho que também agora, as pessoas deveriam se empoderar dos direitos e entenderem que, como cidadãos, tanto a família quanto os filhos, nós não pedimos favores. Nós não temos que pedir pelo amor de Deus para ser atendido no SUS, nós não temos que pedir pelo amor de Deus para pegar uma receita médica. Nós não pedimos, pelo amor de Deus, para colocar alguém para olhar o meu filho na sala de aula. Nós somos cidadãos, e como cidadãos nós temos direitos, principalmente aquelas pessoas que têm deficiência, e no caso do autismo que tem, né? Historicamente falando, o autismo ficou no limbo jurídico durante muitos anos, em 2012, que veio a Lei Berenice Piana, que passou a reconhecer o autismo como deficiência. E mesmo assim ainda tem famílias que falam, mas meu filho é autista, ele não é deficiente. Bom, gente, é deficiente para efeitos legais, dizendo, né? Deficiente não é deixar de ter um braço, deixar de ter uma perna. E até é bom esclarecer, né, o termo, que deficiência, na verdade, significa só que a pessoa tem um déficit em alguma área. Ou seja, ela tem uma dificuldade, algo que está em déficit mesmo, dificuldade numa área. Não precisa ser déficit de mão, não precisa ser déficit de visível, né? Pode ser qualquer outra questão. Então, deficiência está muito associado ou àquela pessoa que fica babando parada, que não tem cognitivo nenhum, ou com alguém numa cadeira de rodas, com alguma coisa. E não é bem assim. Inclusive, a deficiência ela é algo, ela pode ser até uma deficiência temporária. Quando você sofre um acidente e você usa um gesso, você está deficiente temporariamente, você está com déficit uma área. Então, é bom desmistificar um pouco o peso que carrega a palavra deficiência, né? Deficiência é um déficit. Não precisa ser algo extremamente grave e nem fixo para ser considerado uma deficiência. E muito menos visível, né? Porque muitas vezes se discute aí até essa questão de dizer assim, poxa, mas vou parar numa vaga de deficiente, mas meu filho não usa cadeira de roda. Ok, só que seu filho não tem condições de ficar rodando lá meia hora no estacionamento. Mas, enfim, sim, o que garante, né, hoje direitos às pessoas com autismo, e nós falamos do autismo, falamos daquele autismo puro. Por quê? Aquelas pessoas autistas severos que já trazem outras comorbidades, ou seja, já trazem outros problemas de saúde, eles já tinham aí algum amparo pela lei. O que nós falamos é exatamente daquele autista que na minha época, na sua, quando a gente estava lá na infância, era um estrelo diferente. Ah, ele é meio diferente, né? Aí ele não brinca, ele não enturma, ele tem deficiência, ele tem uma dificuldade para se socializar, ele tem uma dificuldade na lição. Era aquele o mais estranho da sala, né? O que mais sofria. Isso. Aquele longe de todo mundo. Exatamente. Aquele que quer comer sozinho, é aquele que era considerado nerd, que ele só queria saber de estudar, que ele estava naquele campo. Então, assim, muito se fala hoje de dizer assim, nossa, mas agora só se fala em autismo? Aí te pergunto, e onde estavam os autistas de antigamente? O primeiro caso relatado aí pela ciência foi em 1890. Então, quer dizer, cadê os autistas brasileiros? Então, desde 1890 já há relatos, né, científicos da existência do autismo. E cadê os brasileiros? Então, sabe aquela criança com deficiência intelectual? Que a mãe fala, meu filho é deficiente intelectual, ele tem direito ao auxílio? Na verdade, deficiência intelectual não é colocado no laudo médico como deficiência intelectual.
É como um retardo mental. E retardo mental não significa que a pessoa é louca, ela tem um atraso mental para desenvolver. Enfim, a Graças a Deus, história... o DSM-5 está mudando isso, né? Logo mais entra como deficiência intelectual mesmo. Sim, entra como deficiência intelectual, mas vamos dizer assim, independente da terminologia utilizada, essa pessoa já tem um amparo legal como deficiente, diferente que tem hiperatividade e TDAH. Ele tem algum direito jurídico falando? Ele pode ter aí a terapia pelo plano, etc. Ele é considerado deficiente para efeitos legais, para efeito de BPC, para outros efeitos? Não. Entendi. Então, de novo, o limbo jurídico. O autismo saiu do limbo jurídico, igual talvez um dia possa sair a hiperatividade e o TDAH. Hoje, quem tem TDAH e hiperatividade não tiver uma deficiência intelectual associada, não tiver um autismo associado, legalmente ele não tem nenhum direito, porque ele não é considerado deficiente para efeitos legais. Mesmo o direito, por exemplo, em provas, por exemplo, Enem, Então, não tem? Então, o que, que acontece? Aí temos duas situações. Ele não é considerado deficiente para efeitos legais, para efeitos de benefícios, mas pela Lei Brasileira de Inclusão, todas as pessoas que tenham dificuldade na aprendizagem devem ter um tratamento diferenciado. Então, quando a gente fala em direitos, a gente fala, por exemplo, eu posso pedir o BPC para uma pessoa com TDAH? Não. Tá cheio de autista que nem autista consegue o benefício, por não ser enquadrado como uma deficiência incapacitante. Então, ele tem, sim, dentro da escola, ele pode ter direito a uma pessoa para auxiliá-lo, ele pode ter, né, o TDAH, o hiperativo, ele pode ter, sim, um acompanhamento diferenciado, mas isso eu não consigo legalmente falando. Está dentro da Lei Brasileira de Inclusão que toda pessoa que tem deficiência no desenvolvimento educacional, independente do laudo, independente do rótulo, né, que se dê, ele tem direito a um acompanhamento. Aí falamos o seguinte, olha, muito se falou, muito se brigou também, né, para quem vem acompanhando, então assim, minha filha vai fazer 14 anos, eu estou há 14 anos nesse universo, 11 efetivamente foi quando eu descobri o diagnóstico. Se falava muito em escolas especiais. Escolas especiais para quem são? Para pessoas especiais. Bom, esse era a grande questão. Existia todo um processo, inclusive, que a própria Secretaria de Saúde bancava a escola especial para pessoas especiais. Em 2015, veio a Lei Brasileira de Inclusão. Então, para quem gosta de números, a Lei 13.146 de 2015, que passou a dizer o seguinte, passou a trazer a inclusão, se de maneira boa ou não, cada um vai analisar dentro da sua ótica. Ele trouxe a Lei Brasileira de Inclusão, onde ele diz que, preferencialmente, a pessoa com deficiência deverá estar na rede regular de ensino com os seus apoios necessários. Aí, vamos lá, antes de falar dos apoios necessários. O que faz... Eu já vi casos, assim, homéricos, onde é um menino, inclusive, ele usa cadeira de roda, ele usa fralda, ele tem na faixa de... Quando eu conheci, tinha uns 13 anos. Usa fralda, se alimenta por sonda e é não verbal. A escola regular. Sabe quem ia trocar a fralda dele? A avó. Sabe quem ia alimentá-lo? A avó. Então, o que aconteceu foi o seguinte, de novo, olha as famílias. Então, ninguém disse que no Brasil ia se acabar com as escolas especiais, seja ela uma PAI, e seja ela ainda existe várias instituições de escolas especiais custeadas pelo Estado. Seja através da matrícula individual, não existe a instituição, a escola especial do Estado, mas existe aquela escola que a matrícula é bancada pelo Estado ainda. Então, o que acabou acontecendo? Que a PAI pede, pelo amor de Deus... Oi, tá me ouvindo? Acho que agora tá voltando, voltou. Oi. Então assim, como existe uma contramão de pessoas altamente deficientes, ou seja, a pessoa precisa trocar uma fralda de um homem. E aí você faz o quê? Numa escola regular. Então aí estamos falando de escola geralmente também, bom, tanto estadual quanto municipal, tanto a particular. O que você faz com um rapaz para trocar uma fralda? Você tem uma enfermeira que sabe ali administrar um alimento por sonda? Não.
Por outro lado, existem APAES, que a gente conhece de dúzia, e existem instituições e famílias que entendem, por exemplo, que o filho deve ir para a escola especial. Aí você vê, geralmente as APAES montam salas de 6 autistas, geralmente tem 3 professoras na escola especial, né? E aí aquela criança que deveria estar na rede regular para trabalhar a socialização, está ali na APAE. Então, enfim, então enquanto não houver uma conscientização, principalmente das famílias, né, vai ficar muito difícil. Tanto aquela que foi aquele rapaz jogado numa escola do Estado e a avó precisa ficar lá, do que ao contrário. Do que você pegar um autista leve ou qualquer outra deficiência e você colocar numa APAE, para dizer, eu quero que fique na APAE. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, inclusive, para quem lembra, tentou sair todo um movimento no final do ano passado para voltar às escolas especiais, e aí ficaria a critério dos pais. Mentira, né? Tanto que isso foi julgado inconstitucional, baseado no quê? Baseado na própria Lei Brasileira de Inclusão. Então, isso é só para dizer o quê? Apesar de ter todo o movimento vindo para a escola inclusiva, que de inclusiva não tem absolutamente nada, seja na particular, seja na estadual, seja na municipal, o que se tem muito é uma boa vontade de alguns dirigentes, porque o resto, infelizmente, é uma pura utopia. E eu costumo dizer o seguinte nas minhas reuniões, nas nossas palestras, eu costumo dizer que a nossa geração de pais vai abrir uma trilha para as próximas gerações. Então, a Lei Berenice-Piana é de 2012, entrou em vigor em 2013. Lei Brasileira de Inclusão, 2015, entrou em vigor em 2016. Para o Brasil é tudo muito novo. Em outros países falam, nossa, mas já tem 5 anos essa lei, já tem 9 anos essa lei. Aqui no Brasil é tudo ainda muito novo, principalmente quando você fala no aspecto jurídico. Então, o que fizeram os juízes? Todas aquelas pessoas, todas aquelas famílias que estavam tentando colocar o filho na escola especial custeado pelo Estado, sabe o que o juiz fez? O juiz não, os juízes, né? O Poder Judiciário fez. Excluir seu filho é crime, razão pela qual ele deve ir para a escola regular com o acompanhamento necessário. Qual o acompanhamento necessário? Cuidador, e aí vamos lá, escola do Estado. Escola do Estado tem o cuidador, que é aquele que cuida da alimentação, deslocamento e higiene. Esse cuidador, ele só vai até a porta da sala de aula. Então, ele entrega na porta da sala de aula e pega na porta da sala de aula. Ele é proibido de entrar dentro da sala de aula na rede estadual de ensino. Então, se você quiser um professor auxiliar para o seu filho dentro da sala de aula, na escola estadual, obrigatoriamente você vai ter que procurar o Poder Judiciário para fazer isso. Aí vou falar dos outros 2 casos, depois vou falar como é que se faz isso. Na escola municipal, ainda existe um liame. Aquela criança que não para 1 minuto, etc, etc, eles pegam a tia da merenda, pegam a inspetora, pegam lá uma ou outra professora que está ali esperando uma eventual e fica brincando com as crianças. Não ficam incluindo, ficam ali distraindo aquela criança para falar para a mãe, falar, olha, ele ficou, o Joãozinho ficou aqui até a hora da saída. E na escola particular, né, na escola particular, apesar de ter lei específica que é proibido você cobrar um diferencial em caso do aluno ter alguma deficiência, isso já, quantos contratos que eu já não revi, e estava assim, de maneira bem, caso necessite de um apoio, será de extrema responsabilidade dos pais, etc, etc, etc. Então, na verdade, eu chego à conclusão que as escolas fazem de conta que ensinam, nós pais fazemos de conta que levamos para a escola e as crianças, coitadas, fazem de conta que aprendem. A triste realidade é você saber que pessoas com deficiência, autismo, Down, aqueles que têm uma deficiência intelectual, aqueles que têm uma dificuldade de aprendizagem, vão sair do ensino médio mal sabendo escrever o nome. Aí vão falar que a escola fez o papel, porque ele não vai lá só para aprender a ler e escrever. Um dia uma secretária falou isso para mim em plena palestra. Falei, não, ele vai lá para brincar e comer. Você vai fazer o quê na escola? Brincar e comer? Uma pessoa que está no 3º ano do ensino médio, vai lá para brincar e comer. Vai fazer o quê? Quiseram dizer que a parte social também era importante. Sim, é importante. Mas é importante quando?
Ou eu vou pegar esse menino de 16, 17 anos, vou ensinar ele a pegar no lápis, ensinar a escrever aí, ó, cadê aquele pessoal lá atrás, mesmo com dificuldade, por que que não conseguiu sequer ensiná-lo a escrever o nome? E aí isso vai dar reflexos depois do que a gente vai falar na outra live. Exatamente a dependência e aí a obrigatoriedade de você curatelar uma pessoa dessa. Então, e um detalhe que as pessoas não sabem. Escola especial e escola regular. Quando você tem um aluno matriculado na escola regular, significa dizer o quê? Que até o terceiro ano do ensino médio é responsabilidade do Estado custear esse ensino. Quando você tem um aluno matriculado na rede especial de ensino, até os 29 anos, 11 meses e 29 dias, é responsabilidade do Estado. Olha a diferença que dá, é 12 anos de diferença. Então, o que o Estado fez? Ele simplesmente tirou a responsabilidade dele. Tirou a responsabilidade dele e falou assim, bom, então até os 17, 18 anos, está sob a minha responsabilidade. Passou do terceiro ano do ensino médio, a mãe que veja o que ele quer fazer. Vai ver se consegue um cursinho lá na PAI, vai ver se consegue qualquer coisa, não é mais minha obrigação. Quando aquele aluno está matriculado na rede especial de ensino, o tempo de obrigação do Estado é diferente. E as pessoas não se dão conta disso. Então, aí o que vai acontecer? Um menino de 17 anos, né? Porque se a gente for falar de autismo, 80% são meninos, naquela fase da puberdade exacerbada, em casa, com uma mãe que geralmente vai ter mais idade, né? Sim. E ela não vai ter um profissional de apoio para que possa ajudá-lo, que no caso seria a escola especial. Andréia, você é a favor ou contra a escola especial? Você é a favor ou contra a escola regular, os deficientes na escola regular? Acho que cada caso é um caso. Então, o menino lá que usa fralda, ele não tem que estar na escola regular, sabe por quê? Ninguém vai, não é que ninguém, ele não vai interagir e os outros alunos não vão interagir com ele. E só vai ter sofrimento para ele e para a família dele. Por quê? Porque essa avó tinha que ir lá. Então, assim, ela levava para a escola para ir e voltar 4 vezes por dia. Então, quer dizer, ela não tinha um minuto. Se a gente for pensar, né, então, na verdade, não é que deveria ser excluído, mas deveria se ter uma triagem para entender para qual escola que aquela criança iria, né? Se você for olhar uma criança com deficiência intelectual grave, moderada, que seja, mais autismo, às vezes ainda um cadeirante, não faz nem muito sentido ele ficar num lugar onde ele só vai socializar, sendo que às vezes uma escola especial ele poderia estar recebendo um apoio muito maior e talvez aprendendo a escrever o próprio nome ou se comunicar através de comunicação alternativa ou fazer de alguma forma que ele se comunique realmente e aí interaja. Exatamente. Agora, deixar ali a Deus dará só fazendo família ou tendo que entrar na justiça para ter algum auxílio ali para alguém cuidar da pessoa enquanto ela está na escola, não faz nem muito sentido, né, na verdade. É triste, mas aí eu te pergunto, por que acontecem esses deslizes, né? Se acontecem por quê? Porque as pessoas não conhecem os direitos. Se você tem um rapaz nessa situação e fala, não, ele não vai estudar. Não, mas prioritariamente, tá ok, mas ele não está em condições. Aí, de novo, o que muda tudo isso? É um laudo médico. Então, um laudo médico detalhado, os laudos dos profissionais que atendem, é de suma importância. Então, o que acontece? Eu estou, inclusive, atuando num caso que eu estou entrando com um processo que o médico diz que a criança, que já é um adolescente, na escola regular tem risco, tanto para ele, quanto para os alunos e quanto para os professores. Eu duvido que o juiz não vá conceder uma escola especial para esse menino. Mas por quê? A família conhece o seu direito. Quando ele diz preferencialmente, não diz que obrigatoriamente. Então, você vem provar que aquela condição não é o melhor caso para eles. Aí nós falamos de cuidador na escola estadual e vamos falar do professor, né? Nós temos aí o cuidador, deslocamento, alimentação, higiene pessoal. Essa é a figura do cuidador. Professor, a rigor, não tem que trocar fralda. Mas eu sou mãe, aquela criança está ali toda suja,
Será que eu não posso trocar? Pode. Nós estamos falando de responsabilidade. Assim como a inspetora de aluno, ela não tem a obrigação de sentar lá na sala de aula junto com a criança e alfabetizá-la, porque aquilo não é responsabilidade dela. Temos também, que a gente escuta, então, salas onde tem pessoas com deficiência de aprendizado. Então, não significa que ele tem laudo. Pouco importa se tem laudo ou não. Existe uma auxiliar de sala, aquela professora que vai auxiliar a professora principal naqueles casos onde existem mais dificuldade. E a professora individual? A professora individual, principalmente na lei do autismo, existe uma previsão legal que diz que, havendo a necessidade, vírgula, aí no Brasil tudo é a vírgula, desde que comprovada a necessidade, vírgula, a pessoa com autismo tem direito a um professor auxiliar individual especializado. Significa dizer que também não temos profissionais especializados em autismo, mas entre a inspetora de sala com boa vontade e uma professora formada, a pessoa formada tem mais condições. Não vamos querer que eu coloque uma professora individual e especializada em educação especial com a especialização em aba, só me faltava essa, né? Então, existem municípios que o próprio Ministério Público fechou, que a gente chama de TAC, né? Termo de ajuste de conduta. Por exemplo, aqui em Guarulhos, né, na cidade, que ela é muito grande, aceita-se que essas professoras individuais sejam estagiárias de pedagogia. Meu Deus, que absurdo! Não. Eu costumo dizer que entre o que deveria ser e o que era, existe um meio termo. Então, vamos tentar chegar no meio termo para que depois a gente possa ir caminhando. Então, às vezes eu fico pensando, às vezes uma estagiária ali que está no gás, que está vendo tudo que está... Às vezes ela se dá melhor nessa figura de auxiliar do que uma professora aí que tem 20, 25 anos de magistério, que já viu de tudo, que tem outra pegada. Vai, vamos falar, senão o pessoal depois quer matar em mim. Mas eu acho que assim, né, entre o ideal, já que a gente não tem, o que seria o meio termo? Existem bastante, principalmente Guarulhos, que é o mais próximo aqui de mim, existe essa aceitação, ou seja, ele vai ter um acompanhamento especializado. Aí a mãe vem dizer, mas no ano seguinte tem que ser a mesma professora. E se meu filho não gostar da professora? E se não faz, gente do céu, melindre, a gente não tem tempo para melindre. Eu consigo para você uma professora auxiliar. Meu filho não gostou dessa professora, então muda de escola, o que nós vamos fazer? Então, ou seja, entre também, né, o que se tem de direito. E as famílias, eu acho que elas esquecem, às vezes, de uma grande questão. Deveres, quem tem direitos, tem deveres. Fala só um pouquinho mais alto, que às vezes fica muito baixo. Quem tem dever, quem tem direitos, tem deveres. E as famílias esquecem que elas têm deveres. Né? Mas meu filho não vai se acostumar com outra professora no ano que vem. Mas e se não sei o que lá? Mas e tatatã? Mas e se ele não quiser? Gente, pelo amor de Deus. Aí, quantas vezes a gente entrou na sala de aula, nós que somos neurotípicas, entramos na sala de aula e falamos, meu Deus, justo essa professora que foi cair na nossa sala? Não é verdade? Mas meu filho não gostou, porque a outra dá comidinha na boca para ele. Essa aqui fala para ele, não, fulano, vamos aqui, ó. Pega a colherzinha, vamos tentar comer. Enfim. E se a gente for pensar até no autismo, por exemplo, isso é uma forma de trabalhar também a rigidez do comportamento, né? Exatamente. Mudanças, várias questões. Então, desde que a pessoa não seja alguém que não saiba lidar de jeito nenhum e não seja nem um pouco qualificada, tentativa e erro, né? Porque o manual de instrução não existe, né? Então, minha filha não veio com manual de instrução, acredito que nenhuma das crianças vem com manual de instrução. Tenha ela alguma deficiência ou não. A gente tem que ir tentando acertar. Sim. Dentro do possível. Bom, pedir na escola o professor auxiliar. Como que você pede na escola? Oi, diretora, tudo bem? Sabe o Joãozinho, meu filho? Sabe, ele está precisando muito de uma professora auxiliar. Olha, ele gosta de loira, de olho claro e de cabelo comprido. Não é assim que a gente pede um profissional. Um profissional, nós temos que pedir, primeiro, baseado num laudo médico. Doutor,
Meu filho tem dificuldade no aprendizado, isso a própria mãe pode verificar, os próprios profissionais multidisciplinares que o atendem vão identificar, falando, está vendo? Ele tem dificuldade. Ok, doutor, ele tem dificuldade, eu preciso de um laudo médico onde diga que ele precisa de um professor auxiliar individual, exclusivo, em sala de aula. Ah, e o médico não quis dar. O que a gente vai fazer? Troca de médico, meu bem. Sabe por quê? Não dá para eu chegar lá e obrigar, botar uma arma na cabeça do médico e falar, eu quero que você escreva isso. Então, à medida que vai passando o tempo, o que nós mostramos para as famílias? Ó, tá vendo a lei? Leva para o médico essa partezinha aqui. E os médicos deixaram de ser resistentes e passaram a emitir os laudos médicos. Tem gente que fala para mim, ai, me dá um modelo. Eu falo, se você chegar aqui, para eu entrar com uma ação para você me trouxer um modelo da ação, eu mando você ir lá para a pessoa que te deu o modelo. A gente sugere, né, o que precisa ser colocado. Então, com esse laudo médico e com o requerimento, meu Deus, eu nunca fiz um requerimento. O que é requerimento? O que é protocolo? Você pode achar um absurdo, quem está nos ouvindo também, mas eu vou dizer para você que, na prática, isso é mais difícil das pessoas entenderem do que se imagina. Então, o requerimento sou eu, Andréia, mãe da Andressa, que estuda na escola tal, no período tal, nono tal. Através do relatório médico, venho requerer a professora auxiliar, ponto. Põe a data e assina. A pessoa me entrega sem assinar, enfim. Esse é o requerimento. E a escola põe um carimbo. Eu entrego para quem? Para a professora? Não, meu bem, você vai na diretoria. Fala, eu preciso carimbar isso aqui. Eu preciso falar com a diretora? Não, você não precisa falar com a diretora. Eu preciso ir na secretaria de ensino? Não, você não vai falar nada. Você vai levar um papel, fala, eu quero um carimbo nesse papel. Por quê? Porque o direito passa a existir quando há uma negativa do cumprimento. E como que eu provo que tem uma negativa? Se eu tiver alguma coisa documentada. Se eu não tiver documentada, nós escutamos mãe que fala que faz parte do grupo há 5 anos. Ai, faz 5 anos que eu estou tentando um professor auxiliar para o meu filho. Fala, você fez o que a gente orientou? Não, porque eu não quero ficar mal com a diretora, porque a diretora falou que não precisava, porque depois trocou a diretora, enfim. Aí fica difícil a gente ajudar. Então, qualquer coisa, eu preciso de fralda, o governo não me forneceu, eu preciso de medicação, não forneceu. Meu filho tem direito a um professor auxiliar, eu não vou lá pedir um favor. Eu só estou dizendo, está vendo? De acordo com isso aqui, ele tem direito a um professor auxiliar. Por quê? Se em 30 dias a escola, primeiro que o Estado ele vai recusar, ele vai fazer uma recusa formal, expressa. Expressa quando está escrito. A recusa tácita, quando você deixa de atender e deixa de negar também por escrito, significa uma recusa tácita. E eu tenho condições legais de exigir isso judicialmente. Funciona de monte. Eu tenho centenas de processos, tenho e já fiz centenas de processos de professor auxiliar. Ai, mas a professora auxiliar não vai excluir meu filho? Não, meu bem. O papel da professora auxiliar é incluir o teu filho, fazer com que ele vá, com que ele passe a frequentar o ambiente escolar. Faz com que ela possa levar atividades adaptadas para ele dentro do contexto que está sendo visto. Eu conheço um caso aqui, que o rapaz está no 2º ano do ensino médio. Sabe o que a professora está dando para ele? Alfabetização. Alfabetização. Eles estão aprendendo química e física, ele está aprendendo alfabetização. Sabe por quê? Porque durante toda a vida escolar dele, ele nunca teve um atendimento especializado. Aí você fala, o que ele está fazendo lá? Aí você fala, o que ele está fazendo lá? O professor auxiliar que está sendo realizado esse trabalho com ele. Exatamente. Exatamente. E aí você fala, essas pessoas elas têm como aprender? Sim, todos têm como aprender. Ah, mas ele é não verbal, é o que você falou, por PEC. Você tem outras questões para se falar. Eu vi hoje um comentário aqui, não está nem do nosso escopo, mas eu acho que é importante. Eu vi uma mãe perguntando sobre o homeschool. Se eu tirar meu filho da escola e colocar ele dentro de casa com uma professora especializada, o que vocês acham? Primeiro que a gente não tem que achar nada porque o filho é dela. E ela não está perguntando no aspecto jurídico, ela está perguntando no aspecto de mãe. Então, assim, cada um tem o seu filho, cada um sabe da realidade do seu filho. Bom, a grande questão, a homeschool não é reconhecida no Brasil como escola.
Você pode fazer o que você quiser com o seu filho em casa. Só que se você tirá-lo da escola e ficar provado que ele teve um abandono intelectual, que não é o caso, mas o conselho tutelar vem na tua casa e você vai responder por abandono intelectual, porque diz que, além de tudo, é importante a socialização. Então, o homeschool não é aceito no Brasil. Teve já diversas decisões, já se tentou-se um monte de coisa, a não ser que seja um caso específico, a criança vive num respirador, e eu vou tentar ali alfabetizá-la, vou tentar de alguma forma, é um caso extremamente excepcional. Ele foge do excepcional, ele foge do normal. Num caso desse, pode até ser reconhecido, desde que existam aí algumas regras para, como é que fala? Para se validar esse estudo. Mas, o que vocês acham? Primeiro que eu costumo dizer assim, né? Gente, cada um sabe do seu filho e da sua necessidade. Então, o homeschool, ele não é considerado, ele não tem reconhecimento legal para efeito de alfabetização, e o problema maior fala, bom, tudo bem, meu filho também vai lá, não aprende nada, a família, né, pode ser penalizada aí por abandono intelectual. Pelo simples fato de não levar para a escola regular ou especial, qualquer uma que seja. Que mais perguntas? Pergunta que a gente teve, que é o AEE, atendimento individual especializado. Na verdade, é AE, né? Atendimento educacional especializado. Ele é um atendimento que ele é dado no contraturno da escola regular. Então, se a criança estuda de dia, o AE, a criança vai frequentar essa sala de AE, então, atendimento educacional especializado, qualquer criança que tenha dificuldade de aprendizagem. Se ele tiver dificuldade de aprendizagem, ele pode ser exigido o atendimento educacional especializado. E, de novo, por que no contraturno? Porque esta criança, por exemplo, no município, ela tem repasse de 2 matrículas. Então, é para trabalhar a dificuldade. Mas, quando você passa a ter uma professora auxiliar em sala de aula, as dificuldades vão ser minimizadas. Por quê? Geralmente, a sala de AE é 1 hora por semana. E chega a ser o absurdo, né? Mesmo contrariando as leis do MEC, chega a ser o absurdo de ter 4, 5 crianças especiais com dificuldades de aprendizado junto. Aí fica legal, né? Então, é atendimento educacional especializado, que deveria ser individualizado. Então, não é AIE, né? AE. Então, atendimento educacional especializado. Qualquer pessoa que tenha dificuldade no aprendizado. E só uma coisa que eu gosto de falar também. Eu acompanhei um caso, um rapaz no 4º ano da faculdade de Direito começou a sentir dificuldade. Ele entrou com a mesma lei do acompanhante, do professor auxiliar e ganhou. A pessoa com autismo, desde que comprovada a necessidade, tem direito a um profissional especializado. Não é porque meu filho não consegue ser alfabetizado que eu tenho direito. A pessoa com autismo, desde que comprovada a necessidade. Então, na faculdade é possível. Dificuldades de aprendizado também pode solicitar? Sim. Não, professor auxiliar não. Aí, no caso, esse, no caso, é só para o autismo. Para o autismo. Para o autismo, porque existe uma regra própria. Aí a gente tem que trabalhar uma outra regra. E aí, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down chegou lá no 4º ano da faculdade, tiver deficiência, ele pode pedir uma equiparação da lei do autismo, trazendo aí umas regras que tem na Lei Brasileira de Inclusão. Tenho dificuldade. Entendeu? Pode, filho, mas assim, de casos que eu conheço que foram julgados, só eu conheço de autista na faculdade. E ele já estava no 4º ano. Então, e conseguiu. A gente já viu que pode, na faculdade, também pedir professor auxiliar. Sim. Eu estou lá no ensino médio, eu tenho dificuldade, vou pedir. Eu ingressei na faculdade, eu vim até o 3º ano, vim normal. Chegou lá, eu tenho dificuldade. Por que eu tenho dificuldade? Porque talvez da forma que aquele professor está ensinando, eu não consigo aprender. E eu tenho direito. Então, é só para dizer assim, né? Não é, a criança tem direito. Mas agora ele já não tem mais direito. Não, ele tem direito tanto quanto.
qualquer idade, então, praticamente. Qualquer idade, Tanto no qualquer idade. ensino, tanto no ensino superior, ensino fundamental, ensino médio, que seja, tem Ensino direito a infantil é que, solicitar. é que como acontece geralmente do autismo, né? Ser detectado aí na faixa de 3, 4 anos, de 2 a 4 anos, a grande maioria. Então as pessoas fixam geralmente em mente, na alfabetização ele vai precisar, porque ele não vai saber ir para a escola sozinho, ele vai precisar. Não, ele pode se comunicar, se socializar, só que ele tem dificuldade de aprender matemática. Ele não consegue aprender matemática, a professora pondo na lousa. 2 mais 2 é igual 4. Ele precisa aprender olhando para 2 maçãs, mais 2 laranjas, enfim, que a professora não vai fazer com ele. Então, existe esse direito, sim. E que as pessoas não sabem que é um direito, não é um pedido, não é um favor que você pede para ninguém. Meu É filho tem algo direito desde que você tido. documente. Documentem, pelo amor de Deus, gente, documente. Sabe por quê? Porque depois nós, advogados, a gente tem que voltar a falar, cadê? Não, eu sempre pedi, porque eu falei com a Joaninha, com a Mariazinha, com a Zefinha. Não, ela me prometeu, porque ela falou, porque mas nisso meu filho já está 5 anos na escola sem. Aí você olha e fala, e detalhe, que eu também gosto de falar. No nosso grupo, nós temos um menino, quer dizer, nós temos algumas crianças com síndrome de Down. Aí a mãe também fez a mesma pergunta quando nós estávamos falando, né, sobre isso. Olha, eu fui lá pedir, falei, você protocolou? Não fez nada do que a gente falou. Aí ela falou assim, que a escola deu como justificativa que o filho dela não precisava de professor auxiliar porque ele era quietinho. Oi? Oi? Porque o autista não para. A maioria dos autistas tem hiperatividade associado com mais um monte de outras coisas. O autista não para. Porque ele tem questão da quem sou eu para falar de sensibilidade sensorial, etc. e tal, né? Mas ele ficava lá, dava uns desenhos para ele estava na 7ª série já pintando desenho. Ela falou que não foi atrás porque falaram para ela que o filho dela era bonzinho, então não precisava de professor auxiliar. E fora que a gente tem que claro também que o transtorno do processamento sensorial não é só em autista, qualquer criança, inclusive sem diagnóstico nenhum, pode ter o transtorno do processamento sensorial. Inclusive, Sim. artigos dizem que 60% das dificuldades de aprendizagem, dificuldades escolares, é em relação à questão sensorial. E ser quietinho também é um problema, às vezes, sensorial, porque tem a criança que é hiporresponsiva. Ela não vai. Não é porque todo mundo está acostumado com o hiper, que reage a questões de sons altos, essas coisas, que só tem esse. Tem o que também Tem é o o hipo, contrário, né? e reage de menos do que deveria em situações. Que às vezes é mais preocupante, porque às vezes o cara tá lá elétrico, mas tá prestando atenção. Essa eletricidade está aumentando o nível de alerta. O outro tá lá parado, tá pensando, ou como diziam antigamente, na morte da bezerra, né? Tá escutando nada, tá sabendo nada que tá acontecendo em volta. Às vezes ser quietinho não é a melhor das opções. E tantas De estar outras coisas que se aprendendo, vê, né? né? Não, é interessante, isso eu nunca tinha parado para pensar, tá vendo? A gente trocar bate-papo eu acho interessante porque a gente vai trocando informações. É igual que se Ser fala tanto do quietinho não é DEPAC, né? nenhum, não. Tanto que se fala do DEPAC também, né? É DEPAC, né? Então, Do quanta parque. gente não sabe o que significa isso? Então, ter uma dificuldade na aprendizagem, porque é tão comum a criança com 1 ano chamar de mamãe, papai, ou seja, quando os sinais não são evidentes, você tem 5 filhos, só um é diferente, ele não é diferente porque ele é quietinho, ele é diferente porque ele tem alguma questão ali a ser trabalhada. E Sim. quanto antes você trabalhar essa questão, melhor o resultado lá na vida adulta. Porque nós, mães, né, me coloco eu no lugar, nós não somos eternas. E quando eu me for, quem vai cuidar da minha filha? Mas só eu sei cuidar da minha filha? Não. Então, quanto mais eu prepará-la, né? E eu acho que a primeira porta é a escola. Então, quanto mais eu capacitar essa pessoa e outra, mas será que meu filho vai chegar na faculdade? Quanta gente que é neurotípica não chega em lugar nenhum? Vai para cadeia, é morto pelo... Enfim, quanto neurotípico não chega a lugar nenhum? Então, às vezes a gente cria altas expectativas para o filho com deficiência, quando na verdade ele pode ser um bom pintor. Temos aí o exemplo do Nicolas Brito. Ele é um fotógrafo, filho da Anitta Brito. Né, e a gente tem amizade de muitos anos. Ela fala, ele não tem condições nenhuma de fazer um vestibular, de prestar um vestibular. Mas ele se identificou com a fotografia. Ué, e aí? E
tem inúmeros outros trabalhos, né? Às vezes a gente entra nessa coisa de tipo, ai, não, precisa ir para a faculdade, precisa ir para o ensino superior, mas às vezes você não cobra isso do seu filho que não tem licença nenhuma. Exatamente. Aqui em casa nós somos em 4, 3 tem faculdade. Uma não quis saber de nada. Começou a primeira, parou, começou a segunda, parou e não quis saber de nada. E a neurotípica. E aí? Você faz o quê? Então, às vezes, a expectativa que se tem, talvez antes eu imaginava que eu queria que minha filha fosse feliz. Continuo querendo, a minha prioridade é que ela seja feliz. Mas que ela tenha de alguma forma uma capacidade de se comunicar com o mundo para dizer o que ela quer, de que forma que ela quer, e que ela consiga entender que o mundo não gira em torno do meu umbigo e do dela. Então, essa é a grande questão que a gente fala, de você viver em sociedade, tentar inserir o seu filho no meio escolar. Por quê? Para que ele entender que a vida, né, não é feita só do pai, a mãe, a filho, o pai, a mãe, o filho, o vô, a avó, a criança, né? É que eles tomem outro espaço. E aí se discute também, mais uma coisa antes da gente entrar na próxima, se discute agora. Bom, está começando a vacinação, vai abrir, a educação é atividade essencial, blá, 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 blá. Vem uma questão agora. As pessoas com deficiência, através de uma lei, estão dispensados da utilização de máscara. Só que a diretora da escola falou que aqui só entra com a máscara. O que a gente faz? Mostra a lei, reclama, Mostra a lei, ou que está ali escrito, ou isso também está ali. Está na hora de você mandar o seu filho com síndrome de Down cardiopata para a escola, que não tem 18 anos. Então, ou seja, ó, quanta coisa, por isso que a gente fala, tudo é baseado na lei. Então, a gente até comentou, eu falei, vai ter muita questão, vai ter muita questão envolvendo o retorno às aulas, principalmente enquanto não for obrigatório e for com capacidade mínima. Vocês vão ver o quanto vai ter de exclusão das pessoas com deficiência. Vamos ver o quanto tem de exclusão até agora. Você acha que a pessoa com deficiência tem paciência? Eu não tenho paciência de estudar online. Eu tenho 50 anos. Mas às vezes eles pegam para as crianças, né? 4 horas seguidas com um intervalo de 20 minutos. Exatamente. Aí você fala, meu Deus, eu não tenho paciência. A gente tem paciência porque é adulto. Eu sou advogado, sou obrigada a fazer audiência, eu tenho que sentar e ficar aqui. Mas eu tenho 2 cursos que eu estou fazendo, inclusive um de pós-graduação, que eu não sei quantas aulas que eu já não assisti. Por quê? Porque você fala assim, meu Deus. E aí significa dizer o quê? Será que aquela mãe que está ali acompanhando a criança tem condições de ensinar a criança? Talvez ela nem saiba o que é aquilo. Sim. Será que aquele material que está sendo recebido é condizente com o material que deveria ser apresentado em sala de aula para aquela criança, aquele aluno especial? Então, assim, ó, milhões de perguntas, né? Mas, enfim, eu fico pensando que enquanto as mães se preocuparem só com o kit alimentação, o kit merenda, muita coisa não vai mudar. Que é o que eu falo. O que aconteceu aqui na nossa região? As secretarias de educação não gostaram muito dessa nossa representatividade, do empoderamento das mães, porque antes era, ai, mãezinha, eu vou ver seu caso, mãezinha daqui. Ou seja, as mães, elas começaram a se unir. E quando começam a se unir e você está à frente de um grupo desse, significa que você não é enrolada de qualquer jeito. Sim. Entendeu? Não, mãezinha, toma aqui. Ai, dá esses desenhos para ele pintando, sabe, mãezinha? Sabe? Aí eu mando lá uma cesta básica para você, mãezinha, tá tudo certo? Então, a gente sabe que com a pandemia tá difícil as coisas estão difíceis aí para todo mundo. Muitas pessoas perderam o emprego, perderam a fonte de renda. A gente sabe da necessidade, sim, do kit merenda chegar nas casas. Ajuda, né, os BPC serem aprovados aí devidamente, mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, né, de o assistencialismo resolver todos os problemas, principalmente com as pessoas com deficiência. Mãezinha. A exclusão acontece tanto porque a gente acabou comentando que as pessoas com deficiência têm algumas comorbidades, como a síndrome de Down, normalmente tem questão de problema de coração, né, cardiopatia. Sim. Tanto pela questão de alguns não conseguirem usar máscara e a escola não querer deixar eles entrarem.
E aí é todo um questionamento, né? Será que está na hora de voltar? Mas e se fica em casa? Em casa tá aprendendo alguma coisa? O que vai ser feito para resolver isso? Nós já temos um ano nessa situação. É, Um quase, aí eu daqui te a pouco pergunto, chega em quase dois. e essa criança que não usa máscara, ela vai saber que ela não pode abraçar a professora, que ela não pode abraçar a tia, nem o amiguinho? Então, é tão triste, né? É tão triste, porque a gente vive essa realidade. Eu tô entre a cruz e a espada, daqui a pouco vai voltar às aulas. Mando minha filha, não mando? Mando, tenho aqui meu pai e minha mãe já tomou a segunda dose da vacina, meu pai vai tomar agora só no final de maio. Mando, não mando? Mas se ela tiver, vai ser leve, mas mando, não mando, tenho eu que não me... E aí? Aí você fala, e aí? Né? Aí cada um tem a sua consciência do que é melhor para o seu filho, cada um conhece, é o que a gente fala, cada um conhece o seu filho e sabe aí falar. Sim. Mas as mães também não veem a hora de mandar o filho para a escola, porque os filhos também não aguentam mais ficar dentro da sala de aula. Enfim, esse é uma celeuma que a gente pode falar aqui em 3 dias e a gente não vai acabar, não vai esgotar o assunto. Não vai chegar no consenso. Não, mas o mais importante é essa... Antes da gente ir para o próximo tema. Quem tem direito ao plano do ensino individual, o PEI, né? Na verdade, deveria ser todos os alunos. Todos os alunos matriculados numa instituição escolar deveriam ter direito. Todos deveriam fazer, todos deveriam ser avaliados individualmente. Para quê? Uma superdotação, um déficit na alfabetização. Todos deveriam, todos. Então, a lei diz que todos têm direito, mas na educação inclusiva, isso é fundamental. Por quê? À medida que você identifica no PDI, né? Você identifica lacunas de alfabetização, não reconhecimento de números, formas, cores. Aquela criança está na 6ª série, que eu já me perco até o... A gente até se perde, né? No primeiro ano do ensino, não sei das quantas, né? Porque agora é o 5º ano, 6º ano. Você vê essa criança, sabe o que vai acontecer? Nada. Ele vai ficar pintando peixinho lá na escola. Sim. E aí, o que acontece? Se você entrar com pedido judicial, você tem que ser entregue em 24 horas, porque já deveria estar pronto. Isso já deveria estar pronto. E quando você identifica no PDI essa diferenciação, já deveria obrigatoriamente ser direcionado um professor auxiliar para essa criança. Independente de qual deficiência ela tenha. Mesmo que ela não tenha laudo. Aí seria o AE, mas o AE também no contraturno. Aí seria aquela professora individual, para fazer o quê? Não pode repetir, né? Pessoas, é uma outra coisa que me perguntam também. Ai, meu filho não aprendeu nada, ele está no 5º ano, mas o 6º ano agora é só escola estadual, eu tenho medo que ele vá para a escola estadual, blá, blá, blá. Pode repetir? Não. Pessoas com deficiência só pode repetir por falta. Só. Então, existe um grande medo, né? Que o município, ele acolhe até o 5º, 6º ano. Quando vai para os... não lembro se era o 5º ou o 6º ano. Até um determinado... Eu acho que até o 5º. Quando vai para o 6º ano, a maioria dos municípios não tem escola para todo mundo. Então, a maioria vai para as escolas estaduais. Aí a mãe fala, ai, pelo amor de Deus, ai, porque a escola aqui eu conheço todo mundo, a escola estadual vão judiar, vão não sei o quê, vão nananã. E tentam de toda forma. Então, assim, pessoa que tem laudo não pode ficar retido, exceto por falta. Entendi. E aí, vamos dar a deixa para a próxima live. A criança cresce, é o que nós vamos falar no nosso próximo bate-papo. Daqui a pouquinho. Vamos então finalizando essa live. Se alguém tiver alguma pergunta mais sobre a escola, pode enviar e aí a gente vai encerrar essa para não ficar muito tempo de gravação e vamos iniciar da curatela. E é só clicar na bolinha ali do teorizar de novo. Daqui 1 minutinho a gente já volta, 2 minutinhos. Vamos só parar para fazer xixi, pegar água. Eu vi aqui uma perguntinha da Mona Silva, que ela estava perguntando do TDAH. Então, assim, né, nós já falamos, mas só para falar, depois se ela quiser, o pessoal pode entrar também no meu Instagram. A pessoa com TDAH, ela não é considerado prefeitos legais, eu não sei qual é o contexto dela aqui, mas né, só para falar que ele não é considerado ainda prefeitos legais, pessoa com deficiência. Eu acho que foi uma das perguntas que eu consegui visualizar aqui. Mas aí quem tiver alguma dúvida, pode na outra live, se for o caso, né, tiver alguma referência, senão também pode entrar aí
me seguir nas redes sociais e a gente vai respondendo aí na medida do possível. Tá bom? Então, 5 minutinhos, a gente já volta. Já voltamos. Obrigada, viu? Foi um prazer. Imagina, Parece que já vamos igualmente. para a próxima. Vamos sim, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Vai ser umas flores aqui, não sei de onde, mas tudo bem. Ah, ficou lindo, ficou bonito. Tchau, Tchau. obrigada.